Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, hein, para falar sobre a transação excepcional paulista. Quando eu olho para vocês, eu penso o povo brasileiro, né? O povo brasileiro, a gente tem muitos desafios na nossa jornada, né? Seja ela empresarial, jurídica, né? Mas o bacana é que a gente consegue conversar assuntos que são extremamente complexos e detalhistas, né? Cheio de requisitos e tal, mas de uma forma mais leve, para que todo mundo possa entender. Essa é a nossa ideia, né? Trazer informação com conteúdo muito bom, conteúdo profundo, mas de uma forma que contenha suavidade e leveza para vocês. Agora, não tem como eu não fazer uma correlação aqui, né? Por isso que eu falo, a gente é o povo brasileiro que estamos acostumados com muitos desafios, né? Essa medida excepcional que está nesse Acordo Paulista, ela está na Lei 17.843 de 2023. E olha só, ela tem 43 artigos, gente. 43 artigos. Até para nós que atuamos nesse segmento, é maçante a leitura. Quando você vai lendo, né, a partir da metade ou mais um pouco da metade, os olhos já começam a ficar cansados, a vista, até a nossa voz, nosso semblante. E o mais interessante é que o principal assunto, o que mais interessa para quase toda a população, é justamente o último artigo, o artigo 43. Eu sugiro para você já ir direto no artigo 43 também, porque aí você pode chegar lá muito mais animado, muito mais dispostos, né, a interpretar tudo que está ali. Vou fazer aqui para a gente um breve resumo do que é essa medida excepcional de parcelamento, do parcelamento paulista, que é o Acordo Paulista, né? Para que fique fácil e para que nós possamos ter um entendimento mais claro de tudo isso aí. Eu estava ontem mesmo conversando com uns colegas, amigos a esse respeito, e eles estavam me falando, né? Quanta dificuldade tem de entendimento, porque nós estamos tendo hoje uma regra excepcional sobre o Acordo Paulista, que ela vai durar até 30/4, e temos a regra geral, que ela possivelmente vai durar após esse período também. E muita gente está confundindo qual que está em vigor agora, se é a regra geral ou se é a regra excepcional. É claro que é excepcional, porque ela é muito mais vantajosa para o contribuinte, né? Então nós vamos falar hoje da transação excepcional do Acordo Paulista, ok? A jornada tributária. Pessoal, antes de entrarmos no assunto específico da transação excepcional, eu gostaria de lembrar vocês de nos seguir. Siga aí, é muito importante você nos acompanhar. Acione o sino também para receber notificações. E lembre de curtir estes vídeos, porque ao você curtir estes vídeos, ele vai ser propagado para muito mais pessoas e vão receber essa informação de qualidade. Lembre também de comentar. Façam seus comentários. Diz o que gostou, o que não gostou, ou até o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, tá? Lembrando que daqui para frente, vocês vão me ver muito mais aqui nas redes sociais, nos canais de toda a mídia, porque eu quero trazer informação de qualidade e de ponta para vocês. Vocês vão ter o meu compromisso, que eu vou trazer tudo que eu sei, tudo que eu conheço, eu não vou reter nenhum tipo de informação, justamente para que você tenha a oportunidade de conhecer com quem trabalha há mais de 20 anos nesse segmento, tem prática, tem um grupo de empresas muito bem sucedida, que sou eu. Então, eu quero passar para vocês todo esse meu conhecimento que eu adquiri ao longo de todos esses anos. E lembre, eu gosto muito de tecnologia. Eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, por inteligência artificial. Tá aqui, ó, não largo meu iPad, meus canais de inteligência, mas eu não abro mão das minhas anotações particulares. Eu sempre vou trazer as minhas folhas com as minhas anotações, com os meus rabiscos. Vão se acostumando com isso aí, hein, turma? Vai ser assim mesmo. Bom, mas vamos lá então. Nós vamos falar hoje da transação excepcional, que está na Lei 17.843, no artigo 43, o último artigo dessa legislação. O que essa medida excepcional traz de novidade com relação
a transação tributária que já está e estava em vigor? Bom, as mudanças são bastante consideráveis. Eu fiz aqui um breve resuminho para passar para vocês. A primeira dela é a questão da entrada. Muitos me perguntam, doutor, mas nessa medida excepcional, é necessário darmos entrada ou não? É sim, turma. Para aderir a essa medida excepcional, você tem que conceder 5% do valor final para que você possa fazer a adesão nessa transação tributária excepcional, que o prazo se encerra dia 30/4 de 2024. Agora, a outra vantagem é que você pode, além de dinheiro, você pode utilizar para dar essa entrada bens que já estão bloqueados ou penhorados, porque é muito comum numa execução fiscal ou numa dívida tributária existirem bens penhorados, inclusive valores. Então você pode utilizar esses bens, esses valores, para dar esses 5% de entrada. E os descontos? Como que funcionam os descontos? Os descontos é algo que eu vejo o mais vantajoso dessa excepcionalidade, com exceção dos precatórios, que eu vou chegar nessa parte. Para mim, o diferencial de água, o divisor de águas, está na utilização de precatórios. Mas os descontos é o seguinte: todos os juros de mora, todos, sem exceção, você vai ter 100% de desconto. Isso já causa um grande impacto, uma grande redução no seu débito tributário. Depois, você ainda vai ter uma redução de 50% no valor da multa. Então, 100% juros de mora e 50% no valor da multa. Isso tem que tomar um cuidado, porque ele não pode ultrapassar o valor principal do seu débito. Tem uma discussão, tá, gente? Tem alguns tributaristas aí interpretando que, se essa concessão de desconto superar o valor principal, então ele poderia usar. Eu já vi alguns tributaristas falando sobre isso, mas o que está escrito na legislação é que não pode reduzir abaixo do valor do principal. Agora, no Brasil é assim, pode ocorrer regulamentações futuras, é assunto muito novo, está todo mundo aprendendo, inclusive os órgãos públicos, tanto é que é muito comum, semanalmente, saírem novas medidas. E como eu vou estar aqui com mais frequência, postando esses vídeos para vocês, eu vou sempre estar trazendo o que é de mais novo e de mais importante para você ficar sempre muito bem atualizado. Então, a regra hoje que prevalece é essa. E a utilização de precatórios? Pode ser feito para todos os tipos de empresa? Sim, pode ser feito. Muito se falou sobre o grau de recuperabilidade das empresas. Nessa medida excepcional aqui, esse assunto do grau de recuperabilidade ficou excluído. Ele não está prevalecendo. Ele só vai prevalecer após a data de 30/4 na transação tributária comum, na normal. Mas para essa medida excepcional, não é levado em consideração o grau de recuperabilidade das empresas. E você pode usar precatório pelo valor integral da dívida? Não, existe uma limitação de 75%. Mas ainda assim é muito vantajoso. Então, do valor que estiver lá consolidado após o abatimento dos descontos, que eu me referi, que é 100% de juros e 50% de multa, vai sobrar um saldo. Esse saldo que vai ser parcelado, você poderá utilizar o precatório para pagar esse saldo do parcelamento. Nesse momento, eu já sei qual pergunta você vai fazer para mim aí. Como eu disse, eu atuo há muitos anos nesse segmento, na verdade há mais de 25 anos. Então eu já ouvi de quase tudo nas reuniões que eu frequento e no meu dia a dia de trabalho. A pergunta que muitos estão fazendo: é possível eu utilizar os precatórios para pagar as parcelas mensais? E eu digo para você que sim, possivelmente sim. E por que eu estou falando isso? Porque a medida que está contido no artigo 43 dessa legislação, ela também foi regulamentado pela portaria conjunta número 1 da PGE de São Paulo. E ali não há vedação alguma para você utilizar precatório
nas parcelas do parcelamento. Só que também não há uma autorização. Então existe sim uma dúvida. Tem alguns que estão dizendo que pode, outros que dizem que não pode. Eu acredito que pode. E eu vou explicar o porquê eu acredito que pode. Primeiro, porque a lei tributária, a regra é que quando não há uma vedação legal, você pode utilizar daquele benefício. E isso é um benefício para o contribuinte. Estou falando aqui com linguajar bem leigo e bem prático, sem juridiquês. E outra medida, e outra opinião que eu dou. É uma vontade do governo. O governo, quando lançou essa medida excepcional, a intenção do governo é principalmente que o contribuinte possa fazer a utilização para quem tem crédito e débitos com o governo do Estado de São Paulo. Então, aquele que é devedor tributário do Estado de São Paulo pode fazer um tal chamado encontro de contas com aquele que é credor. Então, se a mesma pessoa é credora e devedora, por que não compensar esta dívida? Por que não utilizar desse benefício, né? São por essas razões que a minha aposta é para que pode sim ser utilizado o precatório para pagamento mensal das parcelas do parcelamento. E aí, alguns que estão nos assistindo agora ou não estão muito familiarizados com essa legislação ou com esse tipo de parcelamento, devem estar se perguntando por que é tão importante usar os precatórios nas parcelas mensais do parcelamento e não de uma vez só no ato de adesão. Simplesmente, gente, por questões de caixa financeiro. Porque o caixa financeiro ele é muito importante na adesão desse parcelamento com esse duplo desconto, que são o desconto primeiro de multas e juros e depois o segundo desconto, que é com a adesão na aquisição dos precatórios do Estado de São Paulo. Agora imagina, uma empresa que tem um passivo de 10 milhões de reais. Sobrou lá depois dos descontos, depois de todos os descontos de juros, multa, ainda restou 10 milhões para ser parcelado, que ele vai poder parcelar em até 120 parcelas. Se ele tiver que comprar esses 10 milhões à vista, ele vai ter que, de uma vez só, desembolsar de uma grande quantidade de dinheiro. E aí pode ser que muitas empresas fiquem impedidas de aderir a este procedimento por falta de caixa. E nós não queremos que isso ocorra. Nem é vontade de nós que atuamos nesse segmento, e eu noto também que nem é vontade do governo do Estado, bem como dos seus órgãos públicos. Por isso que a minha aposta, eu acredito que vai poder ser utilizado o precatório para pagar as parcelas mensais do parcelamento, porque aí vai ser muito mais barato para uma empresa que queira adquirir esse duplo benefício com os precatórios, porque ela, ao invés de ter que comprar os 10 milhões de uma vez, ela vai poder comprar todos os meses um pouquinho. Então isso vai facilitar, isso vai aumentar o número da adesão a esse parcelamento. E aí eu chamo a atenção para aqueles que atuam nesse segmento, do lado de lá, do lado do Estado, os representantes da Procuradoria Estadual de São Paulo, a PGE de São Paulo, bem como das Secretarias de Finanças, nos ajudem a facilitar este procedimento, porque isso pode fazer que tenhamos uma adesão muito maior a este parcelamento se essas medidas que eu estou falando aqui forem adotadas. E para o governo não há prejuízo nenhum, muito pelo contrário. Ele vai estar utilizando de um crédito que ele teria que pagar mesmo para o contribuinte, que é corrigido pela taxa Selic, que são os precatórios, então, ou seja, é uma dívida cara. Então, se ele puder utilizar isso para matar dois coelhos com uma cachatada só, é o melhor cenário para o governo de São Paulo. Vejam bem, ele vai poder acabar com uma dívida que nós chamamos de dívidas podres, são aquelas dívidas que são de difíceis recuperação, difícil recebimento, e ainda vai deixar de ter que pagar um precatório que é corrigido pela taxa Selic. Então, gente, é muito vantajoso para o governo também. E para o contribuinte? Por que é vantajoso? Como eu disse, ele não vai precisar se disponibilizar de muito recurso financeiro nesse momento de uma vez só. Ele está com dificuldade de caixa.
né? Geralmente o contribuinte brasileiro ou devedor tributário, ele já vem passando por inúmeras crises tributárias, por dificuldades tributárias, ou por conta do cenário econômico, ou por conta mesmo de um erro procedimental, seja o que for tributário. O fato é que ele tem uma dívida e essa dívida é cara para ele pagar. Então, nenhum contribuinte hoje tem lá 10, 15, 20, 100 milhões paradinho numa conta corrente só esperando para gastar. Não tenho. Vamos ser franco. Não é essa a realidade das empresas brasileiras. Pode ser que uma dúzia de empresas tenha essa facilidade, mas são as exceções das exceções. E aí, mais para o final um pouquinho, eu vou falar para vocês qual que é o problema de uma baixa adesão a esses programas. Porque os anos anteriores já tiveram também transação tributária, só que com uma baixíssima adesão. E nós não queremos que isso ocorra de novo agora em 2024. Nós queremos que haja uma grande adesão, justamente porque ela vai causar benefício para o Estado de São Paulo, para o cidadão, para os empresários e para todos os contribuintes paulistas. Mas continuando aqui no meu resuminho, eu falei até agora de precatórios. É possível também utilizar créditos tributários para pagar esse parcelamento. Então, retomando aquela máxima do cálculo de como que funciona esse parcelamento excepcional, essa transação excepcional, ele é o seguinte: você tem que primeiro aderir aos descontos. E os descontos são de 100% dos juros e 50% da multa. Depois vai sobrar um saldo, que vai ser o saldo do qual você vai fazer o parcelamento. Nesse saldo, você pode utilizar ainda para pagar ele com precatórios ou com créditos tributários de ICMS de São Paulo. Agora, eu já falei que na área dos precatórios não tem vedação para pagar as parcelas mensais do parcelamento. Já a resolução número 2, que é a resolução conjunta da PGE com a Secretaria de Finanças, ela restringiu a utilização desse crédito tributário para as parcelas mensais do parcelamento. Então você é obrigado, no momento da adesão ao parcelamento, utilizar todo o teu montante de créditos que você tem para fazer a compensação. Isso é uma coisa que não é boa, é ruim. Isso pode inviabilizar muita adesão também, porque alguns podem ser que queiram adquirir esses créditos de terceiros para fazer a adesão. E aí vão cair no mesmo problema dos precatórios, que vão ter que gastar muito dinheiro e não vão ter caixa para fazer isso. Então aqui fica uma dica minha para quem está do lado do governo de São Paulo, se puder retirar essa restrição de usar todos os tipos de créditos tributários do Estado de São Paulo, não só o acumulado, e também tirar essa vedação de ter que pagar apenas num momento único, num ato único de adesão. Isso vai facilitar muito e vai ajudar muito a quantidade de adesão dos contribuintes a esse programa. E agora falaremos sobre os parcelamentos. Algo que está muito esperado por vocês, eu sei, o famigerado parcelamento. Em até quantas parcelas podemos fazer? Esse parcelamento é obrigado a dar garantia ou não? Quais são os critérios? Quais são os requisitos? É o seguinte, é muito simples. Aqueles que aderirem a um parcelamento de até 60 meses, esses estarão dispensados de oferecer garantia. Não é necessário colocar nenhum tipo de garantia. Já para aqueles que vão ser a grande maioria, pode ter certeza, que for aderirem a parcelas superiores a 60, ou seja, 60 ou mais, esses serão obrigados a dar uma garantia para o governo do Estado. Eu sei que parece muito difícil isso, mas é a regra, gente. Eu tenho que falar para vocês o que está na regra e depois dar a minha opinião e a minha crítica. Vou transmitir para vocês agora a minha singela opinião. No meu ponto de vista, para aqueles que conseguir adquirir um precatório ou um crédito tributário para dar em pagamento desse parcelamento, deveriam estar também dispensados da obrigatoriedade de oferecer garantia. Porque, veja bem, é uma dupla garantia. Já que a pessoa
ou contribuinte está dando o seu crédito, seja ele tributário ou seja ele oriundo de precatórios, que eu já me referi, que serão a maioria dos contribuintes, até pela facilidade, eles se utilizarão dos precatórios para ter o duplo benefício, o duplo desconto. Então não faz sentido ele ainda ter que oferecer mais uma garantia, seja ela imobiliária ou de seguro-garantia judicial. Essa legislação também permite que você dê em garantia o seguro-garantia judicial, que ele é muito mais barato do que as outras modalidades de garantia. Só tem um problema sobre esse seguro, que muitas seguradoras não aprovam esse seguro para empresas que são grandes devedoras tributárias. E aí é o que eu chamo do famoso tiro no pé, né, gente? É óbvio que a empresa que vai aderir a um parcelamento desse, ela tem dívida tributária, senão não estaria aderindo ao parcelamento. Mas as seguradoras, por essa razão, não todas, tá? Também tem que ser justo, não todas, mas muitas reprovam esse seguro, não emitem essa apólice de seguro para aquele contribuinte que é altamente devedor tributário. E aí inviabiliza uma série de adesão, como eu me referi anteriormente, que não é interessante para ninguém. Quem quer fazer um programa como esse e ter uma baixa adesão? Ninguém. Eu faço uma analogia aqui. Quem quer abrir uma sorveteria e vender pouco sorvete? Ninguém. Quem quer abrir uma empresa, seja ela de qualquer segmento, indústria, comércio, e vender pouco o seu produto? O que o governo está fazendo aqui com esse programa é como se estivesse abrindo um comércio, abrindo uma possibilidade do cliente, que é o contribuinte, entrar lá dentro e adquirir os seus produtos, que o produto, no caso aqui, é uma transação excepcional. Então, temos que atualizar, temos que pegar essa legislação, ver o que funciona, o que não funciona e tentar melhorar no aspecto que aumente a adesão do contribuinte, mas é claro, sem causar nenhum prejuízo para o Estado também. E é por isso que essas minhas opiniões que eu acabei de transmitir aqui, elas são benéficas para o contribuinte, mas também são benéficas para o Estado de São Paulo. Não causarão nenhum prejuízo para o governo de São Paulo, muito pelo contrário. Vai ser um facilitador para ter uma maior quantidade de adesão a este tão esperado e sonhado programa do Estado de São Paulo. Falta mais uma informação só sobre os honorários sucumbenciais da PGE. Eles também entram nessa regra. Então, eles também vão ser objeto desse parcelamento excepcional, com os descontos e, posteriormente, a inclusão sua no mesmo percentual que já estavam lá incluídos nas ações. Então, ou seja, você tem benefício em todas as searas, desde a entrada, os descontos, a utilização de precatórios, a utilização de créditos tributários e também o desconto sobre os honorários da Procuradoria. Por isso que eu vejo esse procedimento como um procedimento que nós não podemos perder a oportunidade. Eu aproveito aqui já para falar que estamos chegando na parte final. Eu só quero falar com vocês um pouquinho sobre as anotações que eu trouxe, que eu falei no começo, que são importantíssimas. Falar de como é danoso e como é ruim a baixa adesão a um programa de parcelamento. Mas antes disso, eu queria lembrar você aí que está nos assistindo, lembre, nos sigam. É muito importante você estar conosco, acompanhando o dia a dia das nossas publicações. Lembre de acionar o sino, para que você seja notificado sempre que for postada uma novidade por aqui. Lembre também de fazer os seus comentários e curtir os nossos vídeos, porque cada comentário, cada curtida que você dá, o algoritmo entende que ele deve enviar, replicar essa informação para mais pessoas. E isso gera mais benefício para aquelas pessoas que necessitam de informação séria, transparente, objetiva e de uma forma que vão beneficiar muito essas pessoas. Então faça a tua parte também, conta com o teu empenho para isso aí. Amigos, agora chegamos na parte final do nosso vídeo. E eu quero finalizar com um assunto muito mais leve e legal, falando para vocês o porquê que a baixa adesão a esses programas não é vantajoso
nem para o contribuinte e nem para o Estado de São Paulo. Olha só, a transação tributária não é nada novo. Ela já existe no Brasil há muito tempo. Acontece que as regulamentações, as mudanças foram implementadas agora este ano. Então é por isso que estamos todo mundo conversando sobre isso. Tem gente, empresários, profissionais da área que só comentam sobre isso no seu dia a dia, porque realmente esse programa excepcional é bastante benéfico para os contribuintes. Mas a transação já existe desde 2021. Eu vou passar para vocês aqui alguns números dessa adesão. Mas antes eu quero falar para vocês, lembrá-los, que o Estado de São Paulo tem mais de 408 bilhões de dívidas tributárias. Só o Estado de São Paulo, tá, gente? E olha só, em 2021, em 2022, em 2023, apenas 1 bilhão e 70 milhões de dívidas tiveram aderência, fizeram adesão aos programas de transação tributária. Então, é muito fácil, qualquer um pode entender que para um montante de 408 bilhões, você causar um benefício tributário que é para o Estado e também para o contribuinte apenas de 1 bi, é muito pouco. É um desperdício. Porque sempre que você faz um programa desse, principalmente como esse do Estado de São Paulo agora, que está em pleno vigor, você mexe com toda a máquina, com toda a estrutura governamental. Você move com os poderes políticos, com os poderes jurídicos, institucionais, com as empresas privadas, com o poder judiciário, gera custo, gera tempo, gera uma série de fatores que só oneram ainda mais o nosso Estado. E para quê? Para em 3 anos você ter um benefício de 1 bi, considerando que a dívida é de 408 bi. Eu estou falando aqui só do ICMS, tá? Mas se eu falar também dos outros tributos, que é do IPVA e ITCMD, é ainda muito pior. A adesão foi muito mais baixa. Olha só, em 2021, em 2022, em 2023, nós tivemos uma adesão de 74 milhões. É muito pouco em 3 anos. E eu vou além. Quando nós analisamos os números da recuperação judicial das empresas que estavam em RJ durante esse período de 2022 e 2023 e que fizeram a adesão a programa de transação tributária, ele também é muito pequeno. É de 918 milhões. Pessoal, o fato é o seguinte, juntando tudo, ICMS, IPVA, ITCMD e empresas em recuperação judicial, nós tivemos uma adesão em 3 anos de 2 bi para 408 bi. É muito pouco, é muito pequeno. E é por isso que eu estou aqui me esforçando para trazer para vocês tudo o que eu posso de atualizações, de possibilidade. Inclusive, eu faço um trabalho intenso através do Instituto Brasileiro de Precatórios, junto aos órgãos públicos, para tentar desburocratizar ao máximo a sua adesão a esses programas. Eu direto faço reuniões com pessoas de órgãos públicos, de órgãos institucionais, para que nós possamos facilitar ao máximo, justamente para daqui 1 ano, 2 anos, formos analisar essas anotações aqui e, de novo, falarmos de números extremamente baixos de adesão. Mas, para isso, é necessário uma força conjunta entre os órgãos públicos, a Procuradoria do Estado de São Paulo, bem como o governo do Estado e também as empresas privadas, os advogados e os profissionais especializados. Essa força conjunta é que será um motor, é que será a força motora que vai gerar a adesão de muito maior de contribuintes a esse programa que é tão vantajoso para o contribuinte paulista. Então a minha chamada aqui para vocês é que vamos trabalhar junto. Nós estamos abertos para juntos fazermos força, junto organizarmos. E o Instituto Brasileiro de Precatórios está à disposição
de todos vocês gratuitamente para o que precisarem, para qualquer coisa que precisarem. Então, agora chegou a pior parte, que é o final. Estamos chegando no final do nosso vídeo. E particularmente, eu gostei muito desse vídeo, porque eu falei realmente tudo que eu sabia sobre esse assunto, tentei transmitir de uma forma muito clara para vocês, que eu espero que fique bem compreendido, mas temos que terminar até por respeito a vocês. Só que antes de terminar, quero lembrar novamente aos amigos que curtem os nossos vídeos, nos sigam, tanto no YouTube como nas nossas redes sociais. Lembre de sempre curtir, acionar o sininho aí, ó, para você receber novas comunicações de publicações nossas. Lembre de comentar também os vídeos. A sua participação é muito relevante, porque aí nós podemos saber o que você está gostando, o que não está, ou até para que você nos dê sugestões para que nós falarmos de outros temas, de outras matérias que também te interessam. Fica aqui o meu muito obrigado. Um grande abraço para vocês, meus amigos, meus companheiros de vídeo. Conto com vocês nas próximas publicações, onde eu vou trazer sempre muita informação de ponta, de qualidade, com muita técnica, falando de toda a parte prática que eu vivo no meu dia a dia aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos.